Ok. Bom, então, só para repetir, para ficar gravado aqui, que na aula passada a gente começou a discutir um pouquinho de teoria de grupos, superficialmente, só para a gente estabelecer o hamiltoniano, ou os hamiltonianos que a gente vai trabalhar, né? E para vocês aprenderem a fazer isso numericamente também. Não é algo tão computacional, mas é algo importante do ponto de vista de estado sólido, né? Eu quero fechar essa discussão hoje, para a gente aprender aqui a derivar o hamiltoniano do grafeno. Depois eu mostro mais um, rapidamente, do GAS, por exemplo. E vou mandar uma referência. E depois a gente parte para usar esses hamiltonianos para fazer algumas coisas, né? Antes de eu começar, vocês têm alguma dúvida? O pessoal que não assistiu, que não estava aqui na aula passada, vocês assistiram? Viram o que eu fiz lá? Bom, vou falar então. Eu vi, Pode sim, falar. professor. Eu e o Bruno, a gente, não sei se ele já te adiantou alguma coisa, a gente conversou a respeito do projeto, a gente topa sim, achei bem legal. Não parece ser tão complicado, né? E parece ter muita física interessante. Não é muito complicado, mas tem que... Não, eu vi lá. Eu tenho algumas dúvidas do paper lá da Mariana e do Werneck. Depois aí a gente... Quando tiver, sei lá, se o senhor tiver preparado o roteiro, não sei o que o senhor vai sugerir, eu vi lá na aula que o senhor mencionou a respeito do... Eu quero fazer o BHZ. roteiro, mas esse fim de semana não rolou. Então assim, eu tenho até que... Depois, Bruno, me lembra, por favor, de criar uma pasta no Drive lá, que eu peguei uns papers pra gente dar uma olhada. Sim, tem o paper do Caio e da Mariana, que isso, são, esses dois eu já tenho. Eu falei porque, para entender, o senhor falou lá de BHZ, né? Então eu já peguei alguns papers para dar uma olhada. Acho que... então assim, tem algumas dúvidas pontuais a respeito lá de algumas coisas, algumas sutilezas lá do paper da Mariana e do Werneck. Aí mais para frente a gente pode tirar, se o senhor quiser, tá corrida aí. E isso que o senhor está falando vai dar a base para a gente poder implementar e conversar. Então acho melhor... Concordo. Isso que eu ia falar, principalmente a parte do BHZ, eu acho que a gente já consegue tirar umas dúvidas com o que eu vou apresentar. Aí, a parte do paper da Mariana e do Werneck, o que vocês têm que atentar lá é que eles fizeram um paper pedagógico, né? Então, tudo que está feito lá está feito para hamiltonianos escalares, mas tem uma certa parte ali que eles tratam de fitas. Então, sim, dois sítios por camada. Aí a matemática por detrás dessa situação da fita, que são, né, duas camadas, é quase equivalente à matemática de um hamiltoniano matricial, um hamiltoniano com uma base de duas componentes. É quase equivalente. Aparecem as matrizes e aí o tratamento é quase igual. Tá? Só tomar um pouquinho de cuidado. Mas eu tenho as minhas próprias notas sobre aquilo também que eu posso mandar. A ideia geral, assim, eu acho que o legal é que você pode abstrair as coisas e, por exemplo, o que importa no fim do dia é que, digamos assim, a ideia geral é a mesma sempre. O que vai mudar são as formas dos propagadores que você vai usar, né? Então, eu acho bem legal. Isso da maneira que eu costumo implementar, que eu tenho implementado, eu tenho tenho um hamiltoniano, né? E aí você pode definir o hamiltoniano como sendo uma parte local, que define, seja lá o que você quer chamar de local, mas uma camada, né? O hamiltoniano de uma camada, e um hamiltoniano que é o acoplamento de uma camada com a próxima. Se você consegue definir isso é totalmente abstrato, né? Você tem um código genérico, e é isso que você precisa, só isso. Tá? Tendo isso, o algoritmo é sempre o mesmo. Eu achei bem legal que lá eles propõem aquele método lá do bulk surface lá, né? Parece que lá foi uma contribuição deles, né? Eu achei bem legal ver aquela... Não sei se é deles. Eu acho que ali tem algumas coisas que já eram razoavelmente bem conhecidas. Essa daí eu não tenho certeza. Muita gente usava, mas não tinha um paper de fato explicando como funcionava. Né? Formalizando. Legal, achei bem bacana mesmo. Ainda assim, eu adianto que já está um pedido meu. Eu entendo muito pouco de spin órbita, então, como é um ingrediente fundamental, eu imagino que o senhor vai gastar um tempo. Esse é o propósito dessas aulas de hoje e a próxima. Beleza, beleza, então tô feliz. Então é isso, eu e o Bruno, a gente conversou, a gente topa e vamos que vamos. Tranquilo. Ô Gerson, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Aquele paper do grafeno que o senhor falou do Fabian, é esse que está aí, um PRL? É um PRL, isso. Então deve ser esse mesmo, porque
Eu dei uma Qual é o lida, título? parece interessante. Protected Pseudo Electron. Esse mesmo. Esse paper foi a TCC do meu aluno Brian, tá? Se vocês quiserem ver a TCC dele, ajuda um pouco. Acho que ele não está no repositório ainda, mas eu mando para vocês. Tá sim, eu já peguei ele lá. Beleza. Bom, então ótimo. Ajuda um pouco. Ele não reproduziu o paper inteiro, mas tem uma boa parte lá que está feita. Tá? Ok. Tá, eu só tenho um pequeno disclaimer aqui. A questão é a seguinte: o senhor falou a questão do prazo aí do projeto. Fim do curso. Não, mas o fim do curso é quando exatamente? Acho que o semestre vai até 11 de dezembro, né? Isso, a nossa última aula é dia 9. Tá. E aí, então, o senhor estava querendo a apresentação para o fim de novembro, né? Dia 9. Última aula. A apresentação desse projeto? Última aula. Tá bom. E o senhor já sabe mais ou menos quantas listas vai ter no meio do caminho? Não. Talvez mais umas duas, talvez. Uma ou duas. Vou passar, basicamente, o que eu pretendo fazer aqui, deixa eu voltar aqui na minha tela. O que eu pretendo fazer é um pouco mais discursivo, né? Vou acabar de apresentar o QSIM agora para vocês. E vou passar... Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Marquei isso e isso. Eu tinha marcado duas coisas que seriam interessantes, que seria o BHZ, eu vou explicar o modelo BHZ inteiro, calcular o churn number e tal, mas vou passar uma parte dessa brincadeira do BHZ como esse exercício. Então, eu vou passar toda a teoria, e a implementação é muito parecida com o que vocês já fizeram, calcular autoestados e tal, né? Diagonalizar matrizes. O que muda é que a matriz é um pouco mais complicada, mas os conceitos são os mesmos. E aí vai ter que calcular alguns valores esperados. Então, para caracterizar as coisas, a gente vai ter que pegar os autoestados e calcular alguns valores esperados. E, no fim, calcular a curvatura de Barry e o churn number, que envolve umas integrais no espaço K. Mas é calcular elementos de matriz e integrar os elementos de matriz, que é somar para vários Ks, né? Então, não tem nada muito complicado. Então, essas coisas eu vou passar como exercício. Vou passar a teoria, né? E dar as dicas de como fazer a implementação numérica, e vou passar como exercício, de fato, a implementação. A outra coisa que eu tinha marcado aqui, eu tô achando que não vai dar tempo, que é o modelo de Ising, tá? Vamos tentar avançar rápido aqui no isolamento topológico, que vai ser a base dos dois projetos aí, né? E aí depois, por final, eu deixo o Ising. Qualquer coisa a gente faz meio correndo, dou uma explicada mais superficial no Ising, se faltar tempo, tá? É isso, tudo bem? Valeu. Posso trocar de assunto? Vamos lá, então. Não estou compartilhando a tela, né? Deixa eu compartilhar aqui. Minha cadeira quebrou, cara. Eu estou com a cadeira da Mariana e eu não gosto da cadeira dela. Mas vamos lá. É muito pequena. Vou tentar me ajeitar aqui. Bom. Então, eu tinha apresentado aqui na aula passada, né, essa questão da representação matricial do grafeno, para vocês entenderem como é que constrói essa representação de uma maneira bem geométrica, né? Aqui no final foi meio correndo, as anotações estão um pouco bagunçadas, mas a gente chegou aqui nesta matriz de representação para a operação C3. Quer dar uma revisada nos detalhes? Vocês lembram bem? Como é que tá? Tudo bem? Acho que pode ir. Pode ir, beleza. Então, eu pedi para vocês darem uma olhada aqui nos espelhos, né? No Mirror X FA e Mirror X FB. Vocês fizeram? Eu não consegui, professor. Tá. Vamos fazer aqui, então. Ó. Deixa eu tirar um pouquinho da anotação aqui para não ficar pesado. Vou fazer aqui do lado, tá meio bagunçado, gente, mas só para a gente ir rápido aqui, aproveitar a figura que está aqui já. Então, eu vou pegar vou aplicar a operação Mirror X em FA. Então, essa operação leva x em menos x, né? O que vai acontecer? Ó? Então, vou fazer o mesmo processo daqui. Vou pegar o FA, vou atuar Mirror X, então vou espelhar em x, né?
e vou comparar com o φB. Então, o φA vai ficar assim. Vou desenhar aqui o hexágono. Então, o 1 estava do lado esquerdo, vai para o lado direito. Tá aqui agora. O E aí φ estava aqui, vem para cá. Sacaram? Porque eu estou fazendo o mirror, né? O mirror X é essa operação aqui. O espelho nesse plano aqui. Né? Depois eu vou fazer em FB, já vou aproveitar e já vou anotar aqui que este é o mirror X. Então, o 1 vai para cá, o E aí φ vem para cá. Então, E aí φ não, E θ, né? E o E a menos I θ vem para cá. Aí a brincadeira é, olha para isso daqui e compara com o φB. Dá para perceber que isso é o quê? Em termos de φB, seria o quê? Imagina o seguinte, eu vou falar, claramente é proporcional ao φB, mas qual é a constante de proporcionalidade? O que eu tenho que multiplicar φB por quanto para dar isso daqui? Menos I? Por menos I, isso mesmo. Sacaram? E se eu fizer a mesma coisa para o φB, vamos lá, desenhar o hexágono aqui. O I estava na direita, vem aqui para a esquerda. Aí aqui vai ficar I, E, A, I, θ. E aqui vai ficar I, E, A, menos I, θ. Lembrando que eu estou omitindo aqui o orbital PZ, que isso daqui, na verdade, é o orbital PZ. Quem está trocando de lugar é o orbital PZ e as fases que multiplicam esse orbital PZ, né? A minha função de onda é uma combinação linear de orbitais PZs e esses coeficientes, as I e as fases, são os coeficientes que multiplicam o orbital PZ, né? Que me dá a estrutura, né? A dependência espacial está no orbital PZ e essas fases que multiplicam esses orbitais PZs. Mas como o orbital PZ está em todo lugar, eu não preciso ficar carregando ele. Então, eu estou olhando aqui só para as fases, mas, né, o orbital PZ está indo junto. É que a troca de orbitais PZ é trivial, então eu não preciso ficar carregando ela. Né? Só para a gente lembrar desse detalhe. Isso aqui dá o quê em termos de FA? Professor, perdão, eu falei menos I no mirror FA, mas na verdade o menos é do B para o A. Não, tá certo? É porque se pegar o mirror FA, só multiplicar por I, já fica exatamente como está o φB. É quando vai fazer a multiplicação pelo φB, o mirror φB, é que precisa do menos, porque aí vai aparecer o menos 1. Esse menos já me confundiu várias vezes, mas vamos prestar atenção. Ó. Se eu pegar essa figura aqui e multiplicar por I, vai aparecer o menos 1 aqui. Não dá isso aqui. Olha para essa igualdade aqui, ó. Menos tá, I não, vezes realmente, tá certo. É isso aqui, ok? Então, agora sim, né? Agora, este objeto aqui é o FA vezes I. Aqui é mais I. Certo? Ok. Agora, se eu entender, né, que eu estou trabalhando numa representação matricial, que aqui eu estou chamando de FA e FB, mas eu quero passar para a representação dos coeficientes, né, CA e CB, ou seja, para a representação matricial deste objeto, esses coeficientes menos I e I vão aparecer na matriz que atua na base dos coeficientes CA e CB. Isso eu fiz com um pouquinho de pressa aqui embaixo, para a gente definir isso daqui, só motivei desta forma aqui, né? Mas basicamente o que você tem aqui, veja que aqui eu coloquei MX e aqui eu coloquei DC3. Esse D vem da palavra representação em alemão, que eu não sei pronunciar. Mas é a representação da matriz C3 na base escolhida. Então, como é que a gente obtém a representação de um objeto na base? A gente tem que fazer aquele produto escalar, né? Então, lembra que, deixa eu fazer uma digressão aqui do lado, você tem qualquer operador, né? Tem um certo operador A, né? E eu vou dizer que a matriz da representação deste operador, na base que eu estou escolhendo, tecnicamente
em teoria de grupos, a gente costuma colocar aqui em cima alguma representação, alguma letra que representa a base que eu estou trabalhando. Como eu estou falando do espaço de Hilbert aqui, né, uma representação do espaço de Hilbert, né, base das funções de onda, eu costumo chamar de DH ou de dψ, depende do meu humor. Tá? Então, aqui eu vou chamar de DH, porque eu acabei de falar que é o espaço de Hilbert. Tá? Lá embaixo eu tinha omitido. Então, esta representação vai ser basicamente os elementos de matriz de A. Então, se eu pegar aqui, deixa eu pôr maior um pouquinho. Se eu pegar aqui a matriz de representação no espaço de Hilbert H. Vou pegar aqui linha e coluna, né? Então, vou pegar aqui linha I, coluna J. Então, é a matriz de representação do operador A no espaço de Hilbert, linha I, coluna J. Isso vai ser basicamente o elemento de matriz I, A, J deste objeto. Tá? Pode entender algo assim. Isso aqui é só para dar uma cara de teoria de grupos, mas isso daqui nada mais é do que o elemento de matriz, A e J na base das funções de onda. A gente costuma usar assim porque a gente vai ter, em teoria de grupos, a gente pode ter várias representações. Você pode ter a representação do operador A no espaço de Hilbert, que é como que esse operador atua nas funções de onda, que foi o que a gente acabou de fazer aqui. E você pode ter também como que esse operador A atua na posição, no vetor de coordenadas x, y, z, por exemplo. Lembra que a gente está falando aqui de operações de simetria geométricas, né? Então, se eu pegar, por exemplo, só continuar esse parênteses aqui do lado, imagina que o nosso operador é esse que a gente está discutindo agora, é o operador mirror x, tá? Só para fechar esse exemplo. Então, se eu quiser calcular a matriz de representação no espaço de Hilbert do operador mirror x, como é que vai ficar? Bom, vamos lá. O primeiro elemento vai ser... Deixa eu pôr aqui em outra cor, só para fazer a primeira... Porque a gente faz de cabeça isso aqui, né? Então, o primeiro elemento vai ser na base A, mirror x, base A. Mas a gente já sabe que o mirror x atuando em A dá φB. E φA e φB são ortogonais. Isso talvez não seja muito claro, a gente não discutiu isso. Mas eles são ortogonais ou quase ortogonais, pelo menos, né? Porque eles estão localizados em posições diferentes, né? Então você pode imaginar que, ainda que não fosse ortogonal, é quase, né? Porque eles são orbitais extremamente localizados. Mas depois a gente pode tentar olhar com calma. O senhor diz quase ortogonais? Porque se você pegar dois orbitais PZs, por exemplo, localizados em posições diferentes, certo, eles não são ortogonais, mas o overlap deles é quase zero. Ah, entendi. Nesse sentido, tá bom. Mas nesse caso aqui, eles são ortogonais de fato, tá? Aqui, estou dizendo que muitas vezes, quando você faz tight binding, as coisas não são exatamente ortogonais, mas você finge que são, porque a matriz do overlap ela é quase diagonal. Eu estava supondo, porque senão você não poderia usar eles como base, né? Eles têm que ser, de alguma forma, ortogonais, senão você não poderia estar usando eles como base para fazer alguma coisa. Mas não poderia, mas em tight binding... Eles têm que ser LI, isso eu tô falando, eles têm que ser LI, né? Eles têm que ser LI. Isso que importa. Isso, basta ser LI, exato. Não precisa ser ortogonal. Mas é que, em teoria, quando você faz tight binding, você sempre tem um hamiltoniano que fica assim, né? Essa é a matriz de overlap. Essa matriz de overlap ela é aproximadamente a identidade. Então, muitas vezes em tight binding a gente simplesmente fala que é a identidade bola para frente, mas tem que verificar se realmente essa aproximação é razoável, tá? Mas aqui vamos depois a gente tenta verificar que é ortogonal, mas vamos assumir que é ortogonal só para a gente fechar essa discussão da matriz. Depois a gente verifica a ortogonalidade dela, tá? Então aqui a gente está vendo, né, que mirror x atuando em A dá φB. Então A vai dar mirror x em A vai dar φB, então A com B vai dar zero, né? Certo? Este elemento aqui vai ser A mirror x atuando em B, né?
mirror X atuando em B deu φA. Então, A mirror X atuando em B vai dar mais I. Acompanharam de cabeça? Estou tentando fazer rápido aqui, mas se não, de cabeça não der, eu faço mais devagar. Tudo bem? Beleza. Beleza. E agora a linha de baixo. A linha de baixo eu vou para o B mirror XA. Mirror XA deu isso, B mirror XA deu o menos I. E por último, né, vai dar 0 de novo, por causa da ortogonalidade. Então, isso é o significado dessa matriz. Eu poderia fazer de cabeça, só pegando esses caras e colocando aqui, né? Tomar cuidado, só que muitas vezes eu me confundo e coloco esse menos I aqui, né? Tomar cuidado com a sequência. Para não errar a sequência, é bom lembrar qual é a ordem da base, né? Então, a base aqui, estou ordenando esse como A, esse como B, né? Então, prestar atenção na ordem da base e na sequência dos elementos de matriz para não errar aonde vai cada um desses caras aqui. A brincadeira com o C3 é a mesma coisa, só para a gente formalizar bem aqui. Então, com o C3 era a mesma coisa, né? Então, esse é mais fácil, né? Que a gente viu que o C3 em A dá a fase E e θ em A. C3 em B dá a fase E menos e θ em B. Então, aí fica óbvio que dá esta matriz aqui, né? Fora da diagonal vai dar A com B, B com A, e na diagonal A com A normalizado, e aí sobra só a fase. Então, o C3 trivialmente dá E a i θ, E a menos i θ. 0 e 0. Bom, isso daqui é a ação desses dois objetos no espaço de Hilbert. Por que eu insisto que a gente tem que olhar não só para o espaço de Hilbert, mas tem outros espaços? E é por isso que surge essa notação, porque até aqui isso aqui é basicamente representação matricial de um operador que vocês estão acostumados, né? Vocês viram isso em quântica 1 da graduação ou quântica 2. Agora eu posso olhar também para o espaço, por exemplo, para o espaço R, espaço das coordenadas. Como eu estou falando do grafeno e eu estou fazendo um sistema estritamente bidimensional, eu vou considerar que as minhas coordenadas são um vetor coluna XY. Tá? Bom, vamos, antes de eu explicar o porquê que eu preciso olhar para esse espaço, vamos olhar só para a matriz de representação nesse espaço. Então, é como que são essas mesmas matrizes, só que em vez delas estarem atuando nas funções de onda, são as matrizes que atuam no espaço de coordenadas, né? Então, como que o mirror X afeta o espaço de coordenada? Aí, para isso, a gente vai definir a representação dr, né? E vamos lá, para o mirror X. Então, basicamente, eu quero saber como que o mirror X atua no vetor XY. O que o mirror X faz no vetor XY? Troca o sinal do X. Troca o sinal do X. Então, é uma matriz diagonal. Assim. Certo? E a matriz C3... A matriz C3 faz o quê? Rotação. Rotaciona. Então, é a matriz de rotação. Cosseno θ, menos seno θ, seno θ, cosseno θ. Essas são fáceis, porque tudo isso daqui vem do grupo O3. Ou nesse caso, O2, né? Certo? O2 é o grupo das matrizes ortogonais de ordem 2, que é isomórfico ao grupo de rotação e inversão, né? Então, esse aqui é basicamente o grupo de rotação e inversão. As matrizes do grupo de rotação e inversão simplesmente são as matrizes de rotação, são as matrizes de rotação, né? E a matriz de a inversão é simplesmente menos a identidade, né? Porque leva x menos x, y menos y, z menos z, se for 3D, né? Aqui é 2 porque é 2D, né? Se fosse 3D, seria 3. As matrizes de reflexão, se você não souber ela de cabeça, elas são basicamente um produto de uma rotação com uma inversão, né?
A gente sempre pode escrever o mirror x como sendo a inversão vezes a rotação C2 em torno do eixo x. Então, você poderia escrever esse mirror, só que aí tem que ir para o sistema 3D e depois voltar para o 2D, né? Talvez. Porque a rotação em torno do eixo x é rotação C2, né? Uma rotação de 180 graus, mas vamos colocar ela completa aqui. Então, como é em torno do eixo x fica parado. Então, essa linha e a coluna ficam paradas, que a rotação está em y e z, né? Então, aqui vai ser o cosseno menos o seno, seno e o cosseno. Mas o ângulo é π, né? Aqui é π e π. Então, este objeto aqui vai dar 1, 0, 0, 0, 0, cosseno de π menos 1, seno de π, 0, 0, e aqui menos 1. Certo? Mas lembrando que eu só quero x e y, então, deste cara aqui, eu vou pegar só este objeto. Aí, este objeto aqui, veja, quase igual a esse, o que está faltando é um sinal de menos, porque vem da inversão, que a inversão é simplesmente menos 1. Menos a identidade, se você quiser. Né? Eleva x em menos x, y em menos y, z em menos z. Então, todas as matrizes de representação no espaço R vêm desse grupo e elas são fáceis, né? A gente conhece elas muito bem. Tem mais alguns elementos aqui que são importantes, antes de eu continuar, que é o espaço, tem o espaço K. A gente vai precisar... Na verdade, o espaço R a gente nem vai precisar, tá? A gente precisa mesmo do espaço K. O espaço K vai ser, como eu estou em 2D, vai ser o vetor Kx e Ky, tá? Mas todo esse espaço é equivalente ao espaço R, porque é um vetor, né, xy, e as operações vão fazer a mesma coisa que fazem em R. Então, as matrizes de representação no espaço K são iguais às matrizes de representação no espaço R. Tudo bem? Elas também saem do O2. Tem uma pequena diferença entre o K e o R, mas que eu já vou falar. Mas, por enquanto, é isso. Tudo bem, por enquanto? Sim. Ok. A primeira coisa que muda entre o espaço K e o espaço R é a operação de reversão temporal. Então, o que está faltando aqui, né, é time reversal. Reversal operation. Sim. Então, time reversal, o que reversão temporal faz? A reversão temporal basicamente troca o tempo por menos o tempo, inverte o tempo, e, consequentemente, troca a velocidade por menos a velocidade. Porque a velocidade é dx dt, então trocou tempo por menos tempo, troca a velocidade. Né? E não faz nada com a posição R. Bom, se vocês me permitirem um atalho, né? Eu vou dizer que isto aqui implica que leva K em menos K, no sentido de que a velocidade é h barra K sobre n. H barra e n são constantes. Então, quem pode trocar de sinal aqui é o K. Essa é uma dedução poor man, né? Back of the envelope, não é correta, mas não é também errada. Né? Então, por enquanto, vou deixar assim, tá? Daqui a pouquinho a gente discute um pouquinho melhor. Então, entendam que time reversal faz isso só para eu fechar essa primeira apresentação aqui. Então, isso implica que tem uma diferença que a matriz de representação no espaço R do operador time reversal, que eu vou chamar de T, ela é a identidade. Ele não faz nada em R. Só que em K,
ela é menos a identidade. K em menos K. Qualquer dimensionalidade. Certo? Então, time reversal tem essa peculiaridade entre o espaço R e o espaço K. Fora isso, R e K são equivalentes sempre. Ok? Bom, agora eu queria entender o que time reversal faz com as funções de onda, mas que diabo time reversal faz com as funções de onda? É um pouco delicado, né? E para isso eu preciso entrar em mais detalhes. O grafeno é um péssimo exemplo para falar de time reversal, porque a gente está brincando com o ponto K, e o ponto K não é invariante por reversão temporal. Perceba que o que acontece com o ponto K se eu aplico reversão temporal? Lembrando que reversão temporal no espaço K leva K em menos K. A origem está aqui, né? Então, se eu levo K em menos K, eu vou daqui para onde? Troca K com K'. Troca K com K'. Reversão temporal vai me trazer para cá. Então, mistura esse com esse e as diagonais, né? Este com este com esse. Então, claro, o grafeno, né? Só o grafeno, sem nada para bagunçar minha vida aqui, o grafeno tem simetria de reversão temporal. Então, claro, é um cristal solto no espaço. Então, ele tem que ter simetria de reversão temporal. Só que no ponto K não tem. Ponto K quebra a simetria, não é um, né, a gente chama a reversão temporal no estado sólido, a gente chama de trim, né? Que é time reversal invariant momenta. O K não é um trim, não é um ponto que é invariante por reversão temporal. Então, grafeno não é um bom exemplo para falar de reversão temporal, ok? Tem uns detalhes que eu vou pular agora um pouquinho. Então, eu não vou falar... mas... Desculpa, falar. No ponto M não teria, né? No ponto M teria, mas a gente está interessado no ponto K. E não, no ponto M não... Não, teria sim. No ponto M teria, mas a gente está interessado no ponto K. Certo? A nossa expansão, né, a nossa função de onda é uma expansão nas bases do ponto K. Então, se eu tentar aplicar time reversal na função de onda, eu vou levar a base em K na base menos K. Então, o subespaço das funções de base do ponto K não é um subespaço invariante se eu tentar levar em consideração time reversal. Tá? Então, peraí, nesse contexto aí, time reversion e inversão são a mesma coisa? Não. Do ponto de vista time reversal e inversão atuando no espaço K são iguais, né? Mas deixa eu voltar aqui. No espaço, se eu comparar, tipo, eu falei que... no espaço R, o time reversal não faz nada, né? Você está falando aí é identidade. Pois é. Então, aqui você já vê uma diferença, né? Então, não são a mesma coisa. No espaço K, de fato, eles fazem a mesma coisa. Mas no espaço R já não faz. Já a inversão, ela sempre faz a mesma coisa. Ela é sempre menos 1. Ele é sempre menos 1, tanto em R quanto em K. Então, se você tem um time reversal e uma inversão, você tem outra simetria. Exato. No grafeno, você não tem time reversal. Vamos lá. No grafeno em si, no cristal, você tem time reversal e você tem inversão, né? As duas estão presentes na minha rede do grafeno, né? Deixa eu voltar aqui. Se eu olhar para a rede do grafeno, time reversal tem, porque não tem nada quebrando time reversal, e inversão tem, porque leva carbono em carbono. Quando eu vou para o ponto K, time reversal está quebrado porque leva K em K', e inversão também está quebrado porque leva K em K'. Mas o produto time reversal vezes inversão está preservado. Ok? Porque time reversal leva de K para K' e inversão traz de volta. Então, você tem uma operação composta, que é time reversal vezes inversão, e essa sim preserva preserva o ponto K. Ok? Então, se eu quiser completar aqui o grupo do ponto K, são as operações que mantêm ele invariante, então C3 e o mirror X, e aqui eu posso agora adicionar, né, mais a inversão vezes time reversal. Essa aqui é uma operação composta não trivial, que aparece sim, e ela é importante, mas ela só vai ser importante
se eu for colocar spin-órbita no grafeno. Se você não levar em consideração a spin-órbita, essa operação aqui não faz nada de interessante. Ela é redundante, digamos assim. O modelo que você vai obter sem considerar ela é o mesmo que você vai obter considerando ela. Ela não impõe nenhuma restrição adicional. Mas no momento em que você leva em consideração a spin-órbita, aí sim ela é uma interação, uma simetria importante. Ok? Bom, dito isso, vamos falar de spin-órbita, né? Tudo bem por enquanto? Beleza. É, assim, veja, o tópico isso aqui não é tópico fundamental do curso, então eu estou dando uma pincelada no assunto, né? Isso aqui deveria ser umas 3 semanas de aula. Mas vamos lá, tentar ir rápido aqui. Dado que vocês já sabem, em estado sólido, dá para dar uma acelerada boa aqui, né? Dá para ter uma intuição mais forte a respeito. Ok, então, o que falta aqui... Bom, faltam 2 coisas. Falta, primeiro, o porquê disso tudo, né? Por que eu preciso de espaço R, espaço K, espaço de Hilbert? E que diabo que eu faço com o spin, né? Como é que o spin entra nessa jogada? Então, falta esses 2 pontos. Eu vou começar, eu não vou falar do spin ainda não. Eu vou falar primeiro por que eu uso isso tudo. Por que eu preciso desse treco todo para obter um hamiltoniano efetivo. Bom, então temos as matrizes de representação. Vou voltar aqui para minha sequência mais linear e fazer uma quebra. Então, já sabemos que existem matrizes de representação em diversos espaços e entendemos, né, como que cada uma atua no seu devido espaço, a menos do spin que entra já na brincadeira, é só uma extensão do que a gente já tem aqui. Agora, o que a gente... Tem várias maneiras de a gente fazer essa brincadeira agora. Uma é através da regra de seleção. Isso vocês encontram em qualquer livro de teoria de grupos, né? Ou, agora vocês não encontram em qualquer livro, vai ser só em livros de estado sólido, que é o método dos invariantes. Alguns livros chamam de teoria dos invariantes. Tá? Os 2 métodos se complementam. A regra de seleção ela é mais útil se você estiver falando de modelo KP, porque a regra de seleção vai agir em elementos de matriz. O método dos invariantes ele também é para KP, mas a gente não precisa ficar olhando para elementos de matriz, ele é mais direto. Mas os 2 se complementam na prática. Eu vou passar uma referência minha mesmo, um apêndice de um paper meu para vocês lerem, que trata das 2 coisas. É um pouco extenso, mas talvez dê para dar uma visão geral. Tá? Me lembre de passar essa referência depois se eu esquecer. Tá? A regra de seleção, eu tenho uma dedução que eu fiz no curso de teoria de grupos, ela é um pouco longa de explicar. Então, eu não vou dar a descrição completa, só quero dizer o seguinte, que se eu tenho uma integral, e essa integral é dada por um produto de funções, vamos chamar de fx e gx, dx, a integral é sobre todo espaço, né? Eu posso dizer que essa integral, se essas funções pertencem, digamos, eu estou falando de um grupo, estou falando de um grupo CI, o grupo CI é o grupo que tem a identidade e a inversão como membros do grupo, certo? Então, perante esse grupo, as funções são pares ou ímpares, tá? Basicamente isso, porque se eu atuar com a operação i numa função f de x, isso aqui pode dar mais ou menos f de x. São as 2 opções da inversão, né? Se a função pertence ao grupo, né? Se a função é uma representação do grupo, a gente vai dizer que ela é par ou ela é ímpar, tá? Se uma função, eu posso ter uma situação, por exemplo, de uma função composta. Vamos dizer explicitamente, por exemplo, que o f de x é mais f de x e que o meu g de x que está ali em cima é menos g de x. Então, tem uma função que é par e uma função que é ímpar perante inversão, né?
Eu posso ter uma outra função h de x, claro, que pode ser uma combinação linear delas, né? F de x mais b g de x. Aí, perante a ação do grupo, h, né, I atuando em h, vai dar um negócio que não é nenhuma coisa nem outra, né? Vai ser a f de x menos b g de x, que é uma outra função, certo? Mas, o que eu posso dizer aqui, ó? Sabendo que a função f é par e a função g é ímpar, quanto dá essa integral? A integral é na reta inteira? É. Dá 0. Ou qualquer intervalo simétrico. Sim. Zero. Certo? Então, você perceba que o resultado da integral, eu não preciso saber quem é a função. Basta eu saber a paridade delas, trivialmente. Né? Bom, estou usando o exemplo mais trivial possível, eu sei. Né? Mas o fato é que este resultado aqui depende só do produto das paridades. Né? Então, par com par dá par e a integral é diferente de zero. Né? Par com ímpar dá ímpar e a integral é zero. Então, essa integral vai ser zero se a paridade total, né? Se a paridade total é menos 1. E vai ser diferente de zero se a paridade total for mais 1. Então, o que importa é o produto das paridades. Né? E, mais que isso, se eu pegar uma função qualquer, a função h, que eu desenhei aqui, ela não é nem par nem ímpar. Né? Mas se eu falar para vocês, quanto que dá o resultado da integral de h de x dx? É zero ou não é zero? Bom, genericamente não pode ser 0, né? Não, dado essa prescrição aqui, né? Vai ser a f de x, né? Vai ser a mesma coisa. Vai ser isso. A menos Vai aí de ser. sutilezas de convergência, né? Supondo que tudo se comporte muito bem e tal, Isso. você pode separar e tal. Isso. Claro, eu posso ter uma função par cuja integral dá zero, né? Concordam comigo? No intervalo simétrico? Sim, tipo cosseno de menos π a π. Pois é. Sempre posso ter uma integral par que dá zero. O fato é que toda integral ímpar dá zero no intervalo simétrico, né? Mas a função par pode ser que não seja zero. Então, a regra de seleção, ela te diz só isso, né? Na verdade, para ser mais preciso, ela vai te dizer que se for ímpar, com certeza é zero. Se for par, talvez não seja zero. Mas não vai te dizer se de fato é zero ou não. Né? Então, aqui é a mesma coisa. O que a regra de seleção está te dizendo é que para uma função qualquer, apenas a componente par dela sobrevive na integração. A componente ímpar desaparece. Óbvio, né? Eles estão até bravos comigo de tão óbvio que é isso. Bom, agora a gente pode complicar a brincadeira, né? Antes de falar do método dos invariantes. Por enquanto, estou falando aqui da regra de seleção. A brincadeira, eu não vou deduzir, tá? Posso mandar as minhas notas com a dedução, se vocês quiserem ver depois. Mas a brincadeira é que se você tem uma integral de um produto de duas funções no espaço R, integrando em todo o volume, eu também posso usar a regra de seleção para definir se essa integral é zero ou não. No mesmo sentido que antes. O zero é com certeza, o não zero é um talvez. Né? Se tem alguma chance dessa integral ser não zero. E isso é a brincadeira da regra de seleção. Então, o que a gente faz para definir isso é decompor as funções f nas representações irredutíveis do grupo. Então, aqui como eu estou no grupo CI, só para introduzir uma notação, no grupo CI eu montaria uma tabela, que é a tabela das classes, né, dos elementos E e I, e eu teria aqui representações que eu vou chamar de γ0 e γ1, e a tabela fica assim. 1,
1, 1, menos 1. Esses objetos, esses números que aparecem aqui, são os caracteres da representação. Então, a gama zero seria a representação par. Então, toda função par é caracterizada pela representação gama zero. O que significa? Que a identidade vezes a função dá 1 vezes a função, né? E a inversão vezes a função dá 1 vezes a própria função. Então, é o pré-fator que aparece, é como se fossem os autovalores, né, que aparecem multiplicando a função quando você age nela. Então, a gente tem aqui, está aqui, na verdade, né? A inversão atuando em f dá mais 1 vezes o próprio f. Então, para funções pares, né, o alto valor da inversão é mais 1. Então, aparece aqui o mais 1. Para funções ímpares é menos 1. Então, aparece aqui o menos 1. Então, os caracteres, basicamente, estão te dizendo como que a função se transforma perante a representação. Tem um porém que eu vou falar já, tá? Então, quando as representações são unidimensionais, vocês podem pensar que o que aparece aqui são os caracteres. Agora, bom, o que quer dizer unidimensional e o que acontece quando não é unidimensional? Então, bom, vamos lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que vai me interessar aqui é fazer uma tabela, por exemplo, que eu posso pegar essa tabela aqui, que é a chamada, essa aqui que eu desenhei em azul claro, é a tabela de caracteres, tá? Já vou mostrar um exemplo dela, um exemplo mais complicado, e eu posso fazer aqui a tabela de multiplicação de caracteres. Essa tabela de multiplicação de caracteres eu vou fazer simplesmente, neste caso aqui, vai ser gama 0, gama 1, gama 0, gama 1. Então eu vou dizer o seguinte, gama 0 com gama 0 vai dar 1, perdão, gama 0 com gama 0 vai dar gama 0, gama 0 com gama 1 vai dar gama 1, gama 1 com gama 0 vai dar gama 1, gama 1 com gama 1 vai dar gama 0. Nesse exemplo simples, o que essa tabela está me dizendo é que par com par dá par, par com ímpar dá ímpar, ímpar com par dá ímpar, ímpar com ímpar dá par. Né? Mas para chegar nesse resultado, o que eu fiz foi o produto dessas linhas. Então veja, pega cada linha e faz o produto com a correspondente. Né? Então se eu pegar gama 0 com gama 0, vai ficar 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 1, 1. Então gama 0 com gama 0 dá o próprio gama 0. Se eu fizer gama 1 com gama 1, vai dar 1 vezes 1, que vai dar 1, menos 1 com menos 1, que vai dar 1. Então, gama 1 com gama 1 dá gama 0. E se eu fizer o produto de uma com a outra, vai dar 1 com 1 dá 1, 1 com menos 1 dá menos 1. Então, dá esse cara aqui. Entenderam essa construção? Bom, nesse caso é trivial, mas entenderam a construção? Essa tabela de caracteres? É o produto, você faz o produto das linhas e compara com o que deu antes. E procura na tabela original o que deu. Né? Então, nesse caso, obviamente, é muito simples. Deixa eu... o que eu queria dizer é o seguinte. Então, se eu tenho aqui... se eu tenho essas funções f e g, eu vou olhar para quem é o produto destas funções. Então, digamos que este cara pertence a gama f, né? Sei lá o que é esse f, já estou tentando pôr mais genérico aqui. E este aqui pertence a gama G. Então, eu vou olhar e vou fazer esse produto. Eu vou representar assim, gama F, produto, gama G. Aí eu vou verificar, né, na minha tabela de caracteres, quanto que dá este produto. Esse produto pode dar uma soma de várias representações. Aqui, nesse caso, deu muito simples, né? Deu só as outras representações. Na prática, pode dar uma brincadeira mais genérica. Pode dar um gama 0, mais um gama 1, mais um 2 gama 3. Pode dar uma brincadeira mais complicada. Tá? E o que a gente vai dizer é que esta integral FGDR, ela vai ser diferente de zero se o produto gama F com gama G contiver, eu sempre confundo se é assim ou o oposto.
É o oposto. É o oposto, né? Muito anti-intuitivo isso. Se contiver o gama zero, que é a componente par, né? Eu Então, imagino se como se fosse um balãozinho que está absorvendo a outra parte. Eu costumo pensar assim, como se ele mas estivesse eu penso que puxando é para uma dentro. letra. Eu penso que é uma letra C. Aí eu ponho É porque o símbolo de pertinência é um E, né? E é o contrário. Eu também me confundo às vezes. Então, se o produto das representações das funções que estão sendo integradas contém o gama zero, a integral talvez seja diferente de zero. Ou seja, se nessa decomposição toda, né, existir alguma componente par, talvez a integral seja diferente de zero. Deixa eu pegar agora uma tabela mais elaborada do que essas daí. Tem 2 sites que são bons para isso. Ó. Eu vou colocar os 2 aqui. Esse aqui é o WebQC, que eu uso muito. Botei no chat aqui se vocês quiserem ver. Vamos pegar o grupo do grafeno, né, que a gente estava trabalhando, que é o C3H, né? Não, então a gente está no 2D, então é o C3V. Então, aqui, ó, ele traz a tabela de caracteres que eu apresentei. Então, aqui eu tenho as operações do grupo, a identidade, os C3 e os sigmas agrupados em classes de operações semelhantes, né? Aqui eu tenho as representações. Aqui, em vez de usar gama, ele está usando esses nomes A1, A2 e E, que tem significado, esses nomes, tá? O E, por exemplo, é uma IREP de dimensão 2. O A é uma IREP de dimensão 1. A e B são IREPs. IREPs é representação irredutível, tá? Irreducible representations. Então, quando a letra é A, quer dizer que é unidimensional, B é unidimensional, E é bidimensional, T é tridimensional. Tem uma tabelinha que explica essas letras. O 1 e o 2 vão distinguir entre paridades perante espelho. Separa o ímpar perante espelho. Tá? Bom, e tem outras regrinhas. Tem G e U, que é paridade perante inversão, mas como nesse grupo não tem inversão, não aparece o G e o U aqui. Então tem várias notações. Não se preocupem muito em decorar as notações, não, porque só se decora com o tempo. E aqui, bom, eu só mostrei essa parte da tabela para vocês. Tem uma segunda parte que eu já vou explicar quando eu for explicar o que quer dizer bidimensional. Tá? E aqui eu tenho a tabela de produtos. Ó. Tabela de produto do grupo C3V. Então, A1 vezes A1 dá A1. Veja que A1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa, né? Porque A1 é tudo 1, né? Então, A1 vezes qualquer linha dá a outra linha, né? Então, A1 com A1 dá 1, A1 com A2 dá A2, A1 com E dá E. A2 com A1 dá A2, trivialmente, porque tem A1 ali, né? A2 com A2 dá A1. Tá? Porque é o quadrado aqui, vai dar o A1. A2 com E dá E. Né? 1 com 2 dá 2, 1 com menos 1 dá menos 1, menos 1 com 0 dá 0. Então, este com esse dá o próprio E. O que não é trivial é este daqui, né? Então, esse daqui ó, é o quadrado do E. Então, dá 4, 1 e 0, se eu tomar o quadrado. Então, para dar 4, 1 e 0, não é nenhuma dessas. Então, tem que ser uma soma delas. Então, aqui ele está dizendo, se eu somar as três, olha lá, 1 com 2 dá 4, né? 2 com menos 1 dá 1. 1 com menos 1 dá 0, com 0 dá 0. Então, se eu somar as três, de fato, dá 4, 1 e 0, que é o quadrado da E. Então, E com E dá A1 mais A2 mais Z. Então, se eu estiver fazendo uma integral de duas funções, deixa eu colocar aqui lado a lado. Então, digamos que eu estou com funções que pertencem ao grupo C3V, e eu sei que a função f pertence a A2 e a função g pertence a E. Já já eu vou explicar o que quer dizer, como que eu identifico isso, né? Mas f pertence a A2, g pertence a E. Então, eu venho aqui. A2 com E dá E. E contém a função, a IREP simétrica. A IREP simétrica é essa que é tudo 1, né? Que ela é par perante qualquer operação. Não tem. Então, a integral de E com A2 dá 0. As únicas integrais que talvez não deem 0 são aquelas em que aparece o A1, que é assimétrica. Então, A1 com A1
pode não dar zero, A2 com A2 ou E com E. Qualquer outra coisa dá zero. Isso se eu estiver pensando em duas funções. Se eu estiver fazendo o produto de 3 funções, por exemplo, um elemento de matriz, que vai ter o bra, o cat e o operador no meio, né? Aí eu preciso tomar um pouquinho de cuidado, que eu tenho que fazer essa análise em 2 etapas, né? Tem que fazer o produto de 2 funções, ver o que dá, depois o produto com a terceira, né? É um pouquinho mais delicado. Bom, como é que eu leio esta tabela aqui agora, os detalhes que eu deixei de fora? O que quer dizer a representação ser unidimensional ou bidimensional? Bom, a dica está aqui. O que aparece aqui nessas últimas colunas da tabela são exemplos de funções ou de objetos que se transformam perante aquela representação. Então, aqui ele colocou a função z, né? A função z se transforma perante A1. Por quê? Porque eu estou rodando em z, né? Se eu rodo em z, z não muda. Então, é invariante. E os mirrors que aparecem aqui é mirror x. Então, mirror x troca x por menos x, então não faz nada em z. Então, como z é invariante perante as 3 operações, ele está no A1. Mesma coisa para os quadrados aqui, né? X quadrado mais y quadrado, né? A distância, basicamente, é invariante por rotações e por espelho. E o z quadrado também. Certo? Veja que aqui tem uma vírgula, então está separando 2 exemplos. Tá? Esquece esse R por enquanto, já eu volto. Vamos para o E. O E é diferente. Veja que o E vai me dar uma representação bidimensional. Está me dizendo que a representação não é a coordenada x nem a y, mas é o vetor xy. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, e aqui é um outro vetor de exemplo, mas vamos focar nesse daqui. O que ele está me dizendo? Está me dizendo que se eu aplicar a operação mirror x, vamos pegar a mirror x, leva x em menos x e o y fica parado. Por que dá zero aqui? Porque o que aparece aqui é o traço da representação, é o traço da matriz. Quando a representação é unidimensional, o traço é a própria representação. Mas quando ela é bidimensional, tem que olhar para o traço. Então, se eu voltar aqui no tablet, ó, nos nossos exemplos aqui em cima, deixa eu mexer mais rápido aqui. Então, vamos começar aqui no espaço R. Veja que meu vetor é o x e y. Então, se eu pegar o traço do mirror x, dá 0. Aqui, ó, 0. Se eu pegar o traço da identidade, dá 2, né? A identidade é a identidade. O traço da identidade sempre é a dimensão da representação. E se eu pegar o C3, vai dar 2 vezes cosseno θ. Mas o θ é 2π sobre 3. Se vocês olharem quanto que dá o cosseno de 2π sobre 3, vai dar menos meio. Menos meio vezes 2 dá menos 1. Então, essas duas matrizes aqui, o traço delas está aqui, o menos 1 e o 0. Tá? Então, o vetor xy se transforma perante a representação E no grafeno, né? No grupo do grafeno. Do mesmo jeito K, né? K também, Kx, Ky, né? Também se transforma perante a representação E. Tudo bem? É assim que a gente vai identificar qual é a representação de cada objeto. E as nossas funções de onda, nossa base no espaço de Hilbert, se transformam perante qual representação? O traço do mirror dá 0. Então, poderia ser esse, ou poderia ser A1 mais A2. Nada me impede da representação ser uma soma de representações. Né? Se a minha representação for uma soma de representações, a gente vai dizer que ela não é, que é uma representação redutível, porque ela é uma soma de 2 irredutíveis. Né? Então, aqui o traço dá 0. E quanto que dá o traço desse cara aqui? É 2 vezes o cosseno de θ. Quanto que é θ mesmo? 2π sobre 3. Vai dar menos 1, né? Vai dar menos 1. Então, para dar menos 1, Pois é, tem que ser essa, né? Para decidir o lado do mirror, tem que considerar também o determinante, né? O determinante dá menos 1. Né? O Eu não produto. preciso do determinante para ver aqui.
Não, mas eu tô falando para saber que ele é um produto de A1 com A2, né? Porque dá -1. Tá, mas aqui não é, né? O que interessa é o traço. O produto de A1 Tá. com A2 dá -1, mas não é isso É que a porque gente o está vendo. determinante é o produto dos caracteres, né? Determinante é o produto... Não, cuidado. Se eu tiver uma composição... não, né? Não, toma cuidado. Porque o caractere é o traço, né? Então, o Então, determinante e o traço são invariantes perante transformações semelhantes. sim, mas se eu tiver 2 blocos, o determinante de 2 blocos não é o produto dos traços, né? Produto dos traços? Se eu tiver uma representação de alguma coisa que, sei lá... Ah, entendi o que você falou, tá bom. Tá bom. Entendeu? Tomar cuidado, não mistura, a gente não vai usar determinante para nada aqui. Não precisa olhar para o determinante. Tá? Aqui o que aparece é o traço. A informação que a gente tem aqui é o traço. Tá? Então o traço dá -1. Então para dar -1 tem que ser o E. Né? Você não vai conseguir fazer dar -1 com essas duas aqui. Lembrando que como a matriz é 2 por 2, o traço da identidade tem que ser 2, né? Então eu só posso, no máximo, somar esses dois aqui. Se eu tentar somar com esse, vai dar 4. Então, tem uma limitação. Então, a nossa função de onda também se transforma perante a representação E. Certo? Veja que isso daqui é uma matriz, é um par de matrizes da representação E. Isso aqui é outro par de matrizes da representação E. Eu tenho infinitas possíveis matrizes que se transformam perante a mesma representação. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, independente. As duas são E, mas é um dos problemas de usar o grafeno como exemplo, porque o espaço de Hilbert e o espaço R se transformam perante a mesma representação, mas isso é uma peculiaridade do grafeno, não é o caso geral. Tá? Poderiam muito bem se transformar perante representações diferentes. Tá? Bom, sacaram como é que eu identifico essas coisas? Tudo bem, por enquanto? Sim, sim. Tá. Então, se eu fosse fazer a análise do hamiltoniano do grafeno perante regra de seleção, eu teria que levar em conta tudo isso. Mas a gente não vai fazer assim. A gente vai fazer perante o método dos invariantes. Tá? Então, o que é, para cá agora, o que é o método dos invariantes? É o seguinte, a gente sabe que o nosso hamiltoniano é uma função, a princípio, né? É uma função da posição. Deixa eu ver se eu quero colocar a posição explícita aqui. Acho que eu quero, né? Preciso. É uma função da posição e do momento. Estou ignorando o spin por enquanto. E ele atua na função de onda, que é uma função da posição, para um certo momento, né? E eu sempre me enrolo para explicar isso de cabeça, tá? Sempre. O Brian, na TCC dele, fez um trabalho muito bom de explicar isso. Então, eu vou mandar vocês lerem a TCC dele. Está muito organizado lá, melhor do que eu sempre consigo explicar de cabeça. E eu quero atuar com as minhas transformações do grupo aqui, né? O que eu quero? Bom, basicamente, se o hamiltoniano, né, o hamiltoniano é o hamiltoniano no ponto K, então é o hamiltoniano que eu usei para deduzir, né, o grupo que eu estou trabalhando é o grupo que mantém o grafeno invariante e é o grupo que mantém o grafeno invariante no ponto K. Então, eu quero que o hamiltoniano, que é a equação de Schrödinger, seja invariante perante essa operação também. Tá? Isso. O que eu estou fazendo de besteira aqui? Assim, só tomar cuidado que aqui eu estou na equação de Schrödinger na representação R, enquanto que quando eu vou para a representação do espaço de Hilbert, é a representação da expansão da equação de Schrödinger nos coeficientes, né? Então, esse parênteses que o Brian fez muito bem na TCC dele. Mas deixa eu não fazer, vou tentar explicar, vamos ver se eu me enrolo muito. Então, imagina que eu vou pegar uma operação S que pertence ao grupo G, tá? E eu vou atuar com essa operação S no hamiltoniano.
Então, eu vou atuar aqui. S atuando no meu objeto inteiro, né? HPsi igual... Bom, a energia é um número, né? Então, a operação S não age nela. Então, aqui vai ficar E, S atuando na minha função de onda. Agora, perceba o seguinte. Se eu tenho aqui o eixo XY, né? E eu tenho a minha função de onda, eu gosto de fazer o desenho assim, ó. Imagina que a minha função é esse objeto aqui. Desenhei alguma coisa aí que representa um contorno da minha função, né? Como se fosse uma linha de contorno, né? Uma isosuperfície da minha função, né? Para acompanhar onde ela está. E eu vou pegar um ponto de referência aqui, só para acompanhar. Aí eu quero atuar com a operação S nesta função. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso manter o meu objeto parado e girar o meu sistema de coordenadas, ou eu posso manter o meu sistema de coordenadas parado e girar a minha função dentro desse sistema de coordenadas. Então, eu tenho duas opções. Então, a ação de S pode ser tal que mantém o sistema de coordenadas parado. Vamos dizer que esse S é uma rotação. E eu rodo a minha função. Então, a minha função estava aqui e ela veio parar, sei lá, aqui. Tá? O meu pontinho de referência está aqui. Então, o meu S, ele gerou esta rotação aqui. Então, girou, manteve o meu XY, né, ali, e girou a função em si. Rodou o meu objeto, rodou a minha função. Uma outra opção que eu tenho é manter a minha função parada e o que eu vou girar vai ser o meu XY. Perceba que para isso eu tenho que girar o XY no sentido oposto. Então aqui é um X', Y'. Estava aqui, ó, o Y estava aqui, veio para cá. O X estava aqui, veio para cá. Então aqui eu estou agindo com a inversa de S. Né? Então, se eu atuo na função, eu giro a função. Se eu atuo no sistema de coordenadas, eu não mexo na função e troco o sistema de coordenadas. O que quer dizer girar a função? Né? E não girar o sistema de coordenadas, eu acho que é bastante óbvio. O que quer dizer girar a função? Quer dizer que eu tinha uma função, sei lá, f de x e y, que era dada por uma certa combinação linear de funções de base. Sei lá, CI e funções de base qualquer aí, né? Vamos chamar de GI, XY. Eu posso, nesse segundo caso aqui, atuar com S aqui dentro, né? Atuar com S na função f de xy, vou fazer primeiro este caso aqui, seria basicamente eu atuar com S nas coordenadas, só que é a atuação inversa. Então, eu vou atuar com a inversa em x e y. Certo? Isso, se eu for pensar em termos da combinação linear que eu escrevi aqui, seria simplesmente atuar com a inversa dentro das minhas funções de base. Ok? Agora, a segunda opção, que é a primeira opção que eu escrevi antes, né? Eu quero manter o x e y parado e eu vou girar a minha função. Então, o S atuando no meu f de x e y vai me dar uma função rodada que vai ser equivalente a uma outra soma. Vou pôr aqui um CI', né? Atuando nos mesmos... Então, eu não mexi nas minhas funções de base, eu troquei os coeficientes. Então, eu estou girando os vetores. Então, aqui eu tenho que procurar o que eu quero encontrar. O vetor C', que é dado pela operação vou fazer assim,
a operação de S no meu vetor C' na base dos vetores C. Sacaram? Confuso, né? Então, se eu estou girando o sistema de coordenadas, eu realmente giro o sistema de coordenadas na minha base. Agora, se eu não quero girar o sistema de coordenadas, eu quero girar a função, quer dizer que eu estou tentando encontrar quem é a combinação linear dos coeficientes da minha base que me retorna a função rotacionada, uma função diferente, né? Não é a mesma função, é a função rotacionada, né? E para isso eu tenho que, para encontrar isso, basicamente eu tenho que calcular o vetor, os coeficientes C', que são basicamente o resultado da operação da minha matriz de representação de S na base C, atuando no meu vetor C. Tá claro? Então, como eu falei, são umas 3 semanas de aula em uma só, né? Perdão, meio corrido aqui. É só para vocês entenderem conceitualmente o que está sendo feito aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente isso, só que eu tenho 2 espaços, eu tenho o espaço R e o espaço K. E, para confundir ainda mais, eu vou atuar de um jeito no espaço K e de outro jeito no espaço R. Ok? É por isso que eu tenho que introduzir isso daqui. No espaço K, eu vou girar o sistema de coordenadas. No espaço R, eu vou girar a função. Por isso que a gente deduziu a matriz no espaço de Hilbert. O espaço de Hilbert é esse espaço C aqui, ó, que é o espaço das combinações lineares, que a gente definiu lá em cima, né? E no espaço K eu vou girar, de fato, o vetor K. Então, a ação deste objeto aqui vai... Agora eu vou passar para o meu espaço... Então, imagine que eu fiz aqui agora a expansão da função de onda, né? Então, o que eu quero no final, a minha invariância, que eu quero que seja invariante... Pode falar aí, não. Eu só não entendi por que você vai fazer um em um espaço e outro na outra. Porque é prático. Basicamente porque o K vai continuar sendo uma coordenada, eu quero o K como uma coordenada, porque eu quero obter o hamiltoniano como uma função de K. Então, eu quero o K explícito como uma coordenada. Ok? Entendi. Mas o R vai desaparecer porque eu quero trabalhar na base daquela expansão, né? O meu psi... Eu vou trabalhar no psi como se fosse a expansão das funções de onda. Então, na prática, a equação de Schrödinger que eu estou trabalhando não é aquela, mas é a equação de Schrödinger H de K vezes os coeficientes da expansão CA, CB, né, igual a E, CA, CB. Vamos abstrair isso. Então, aqui eu basicamente troquei a minha representação R pela representação da expansão, né? Então, o K continua, mas o R desapareceu porque foi feito os elementos de matriz e ficou em termos dos coeficientes da expansão CA, CB. Então, vamos chamar isso daqui de H de K, atuando... Vamos trocar de letra, né? Vamos chamar de φ, minha função de onda φ, não depende de R mais, porque, na verdade, são os coeficientes, né? E φ. Então, a ação de S neste cara aqui é tal que eu quero que esse H seja invariante. Então, veja, que se eu atuar S, bom, sem trocar pela representação, simplesmente atuar S, eu vou omitir o K por um segundo, tá? Vai aparecer aqui, eu vou dar um espaço em branco aqui. E S, φ. E agora eu quero colocar aqui um S-1, S. Tá? Então, agi com S pela esquerda e enfiei uma identidade aqui no meio para as coisas ficarem mais bonitas. Né? Agora, se esse S é uma representação do meu grupo, eu quero que essa equação seja invariante perante a atuação de S. Né? Então, eu quero que este objeto volte a ser uma função do grupo, né? S-φ vai continuar sendo uma função de onda genérica do grupo. Lembrando que isso aqui são os coeficientes, né? Então, eles vão se manter como sendo os coeficientes. E eu quero que este cara aqui seja o próprio H. Então, eu quero que SH, S-1, seja o próprio H.
Só que neste momento agora eu vou lembrar que eu estou atuando em espaços diferentes. Então, a equação final que eu vou ter, ela fica um pouco feia, né? Porque eu vou separar essas atuações. Então, a gente vai chegar aqui, D, no espaço de Hilbert, da operação S, vezes H de dk da inversa de S, atuando em K, por um parênteses maior aqui para ficar visível, vezes DH S menos 1, tem que ser H de K. Feio, né? Então aqui fica a inversa por causa daquele lance lá, né? Se vocês quiserem escrever de uma forma mais curta, só para visualizar o que está acontecendo, eu informalmente eu permito que a gente escreva assim. Tá? Informalmente, porque tem que lembrar que este S está agindo no espaço de Hilbert e esse S está agindo no espaço K. Então, eu estou dizendo basicamente que o hamiltoniano tem que ser invariante pelas ações do grupo. Tá? Mas tem todo esse lance da expansão por detrás. Então, para que a gente obtenha essa invariância, eu tenho que ter a representação das operações de simetria do grupo no espaço K, porque elas vão aparecer aqui, e eu tenho que ter a representação das operações de simetria no espaço de Hilbert, porque elas vão aparecer aqui. Isso daqui, no final, me dá um sistema linear de equações, porque eu posso pegar esse hamiltoniano e escrever ele, como é grafeno, é 2 por 2, então eu posso escrever ele como sendo uma função H0 de K mais H1 de K vezes sigma x mais H2 de K vezes sigma y mais H3 de K vezes sigma z. Então, como ele é um hamiltoniano do grafeno 2 por 2, eu posso expandir na identidade mais as 3 matrizes de Pauli vezes funções arbitrárias, né? Essas funções H0, H1, H2 e H3 de K. E aí, jogando aqui em cima, eu vou obter um sistema linear de equações para tentar identificar quem são essas funções. E essas funções, por sua vez, eu posso expandir em série de Taylor para pegar as diferentes dependências de K. Porque o K é uma variável contínua, então eu tenho que... Isso aqui tem que ser verdade para todo K, então as potências de K são independentes. Então, se eu pegar K igual a zero, eu vou obter as componentes zero dessas funções H0, H1, H2, H3. Se eu pegar K igual a 1, K igual a 1 não, K igual a Kx, né, linear em Kx eu não posso, tem que ser Kx e Ky, né? Então as potência 1, né, eu vou pegar aqui os termos de ordem 1 das funções H de K, né, eu posso pegar eles independentes, né, potências diferentes são independentes, são variáveis independentes, então eu igualo potências de K de um lado com potências de K do outro, aqui à esquerda e direita, fazendo uma expansão em série de Taylor desses objetos, e no final, para cada potência de K nessa série de Taylor, eu vou ter um sistema de equações lineares para resolver, e aí é basicamente usar métodos tradicionais de solução de sistemas lineares. Só que isso a gente não faz, porque isso quem vai fazer para a gente vai ser o QSIM. Tá? Então, o QSIM, já basicamente o que ele faz é resolver sistemas lineares. Sacaram? A ideia por detrás, pelo menos? Para fechar a aula, 5 minutinhos, eu quero pôr isso para funcionar, para vocês verem como é que é. Tá? E na aula que vem eu falo do spin. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Então vamos lá. Vou precisar desses dois objetos. E deixa eu deixar aqui do lado
chegar nas outras matrizes lá. A gente só vai precisar das matrizes. Tá? Então, aqui. Bom, então a gente só precisa do mirror x e do C3. Então, veja que maravilha que o QSIM faz para a gente. Vamos começar com o mirror x. Eu vou chamar de mx. Eu costumo usar letras maiúsculas, mas fiquem à vontade. Eu vou pegar aqui a biblioteca QSIM. E o QSIM já tem uma função mirror dentro dela, que você passa o eixo, a normal do espelho, e o U é a matriz de representação no espaço de Hilbert. Está aqui, ó. Né? Eixo é o eixo normal e U é a matriz de representação no espaço de Hilbert. A matriz ela é unitária, esqueci de falar, mas ela sempre é unitária. Tá? E o resto a gente não vai usar. O spin a gente não vai usar, tá? Por enquanto, pelo menos. Então, eu só preciso do eixo. Então, é o mirror x, o eixo é o 1, 0. Seria o 1, 0, 0. Mas como eu vou fazer em 2 dimensões, é o 1, 0. E eu preciso da matriz de representação. Então, eu costumo fazer assim, para poupar a letra, eu chamo de mirror x mesmo, porque eu só não vou usar depois. Eu vou fazer um NumPy array, que é 0, 1j, menos 1j, 0. Então, essa é a matriz de representação do mirror x. Né? Então, eu vou fazer aqui o U igual a mirror x. Então, neste momento, ele já compôs o mirror x para a gente. Então, veja como as matrizes do espaço K, elas são provenientes do grupo O2, o QSIM já tem isso implementado dentro dele. Então, eu nem precisava ter deduzido as matrizes no espaço R e no espaço K. Ele só precisa que a gente informe as matrizes no espaço de Hilbert, porque elas dependem do sistema que a gente está trabalhando. Mas o mirror x é sempre o mesmo no espaço R, ou no espaço K. Então, aqui já está embutido nativamente dele. E o C3, se eu chamar de C3Z, né, vai ser o QSIM.rotation. E aí eu tenho que passar o ângulo da rotação, o eixo, o resto, o inversion, depois eu explico, porque está um pouquinho tarde, e o U, de novo, é a matriz do espaço de Hilbert. E veja que o ângulo de rotação é em unidades de 2π. Detalhezinho aqui que não pode esquecer. Então, o ângulo de rotação é 2π sobre 3. Mas como é em unidades de 2π, é só 1/3. O eixo de rotação é o eixo Z. E aqui ele fala o seguinte, ó, o eixo de rotação é opcional. Se não for indicado quem é o eixo, vai assumir uma rotação 2D normal ao plano sempre investigado, né? Normal ao plano das outras operações. Se o sistema for 3D, aí você precisa passar esse eixo. Tá? Então, como a gente está no sistema 2D, eu não vou passar esse eixo, vou passar só a matriz U, que vai ser a matriz C3Z, e aqui eu tenho que compor a matriz C3Z de novo. Para isso eu vou precisar do θ, né? Então, vou definir aqui o θ, que vai ser 2π sobre 3. E, então, a minha matriz vai ser uma matriz diagonal, exp de θ e exp de menos i θ. Beleza. Então, nesse momento, eu defini as duas operações de simetria que eu estou interessado. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar não ter que abrir não colar. Vamos ver se eu consigo fazer sem colar aqui. Eu quero gerar o hamiltoniano contínuo. Acho que é isso. Isso, tem que passar a lista de simetrias, a dimensão do meu sistema e a potência total, tá? Vamos lá, vou explicar o que é isso. Então, a lista de simetrias é uma lista com as simetrias, a gente costuma fazer separado aqui, chamar de sim. Nossa, é o MX e o C3Z, a minha lista de simetrias. Depois eu tenho que passar a dimensão do meu problema, então
é x e y, então é bidimensional, 2. E depois eu tenho que passar esse total power. Total power é o seguinte, como eu falei, o hamiltoniano vai ser uma expansão em série de Taylor. E até que potência que eu quero. Como eu estou falando de grafeno, eu quero sigma escalar k, potência 1. Total power igual a 1. Tá? Então aqui ele vai calcular o hamiltoniano para a gente. Tá? Vamos executar aqui, já calculou. Se eu exibir na tela, é um negócio meio difícil de ler. Tá? Tem umas matrizes aqui. O que ele está dizendo aqui é que o 1 quer dizer o termo de ordem 0, né? Independente de k, é dado por esta matriz, está meio feinha. O termo linear em kx é dado por essa matriz, e o termo linear em ky é dado por esta matriz, que é meio difícil de enxergar. Né? Então tem uma opção aqui, não sei se é aqui ou se é no próximo comando, deixa eu ver se é nesse. Aqui, ó, o prettify. O prettify é deixar bonito, né? Então, prettify igual a true, ele... Porque são matrizes essas matrizes são matrizes de uma expansão, né? Vai ter um coeficiente arbitrário que vai multiplicar ela. Então, aquele 0,7 que estava aqui, ele fatorou, deixou 1. Então, ficou mais bonitinho. Ó. 1, menos 1, menos 1, 1J, 1J. Né? Mas ainda está feio, está difícil de enxergar. Está aqui, esse é o hamiltoniano, mas para a gente enxergar bonitinho, ele tem um comando que é o display family h. Então aqui ele vai colocar ó, as três matrizes, as matrizes em LaTeX. Por que family? Porque ele agrupa pelas representações. Lembra que o x e y lá no site do WebQC que eu tinha aberto aqui, C3V, o x e y pertencem à mesma rep. Então eles são uma família só, essa notação do que assim. Então ele agrupa aqui, ó, numa só. Então veja que eu tenho uma matriz identidade e uma matriz que depende de kx e ky. O hamiltoniano total é uma combinação linear qualquer dessas duas matrizes. Então aqui, como kx e ky se agruparam numa matriz só, isso quer dizer que o coeficiente que multiplica eles é o mesmo. Tá? Porque é uma constante vezes esse cara, mais uma constante vezes esse. Se você quiser deixar mais bonito ainda, ele tem uma opção que é somar. Summit, por padrão, é falso. Então, se eu colocar igual a true, ele já faz a combinação linear para a gente. E está aqui o hamiltoniano 2×2. Não está com cara do hamiltoniano do grafeno ainda, mas, se vocês me derem mais 2 minutinhos, eu posso fazer o seguinte, eu posso definir uma lista de coeficientes. Eu vou tentar passar como texto, não sei se ele aceita, vamos ver. Aqui eu tenho coeficientes C0 e C1. Eu vou trocar por E0 e por HV. É o nome dos coeficientes. Tá? Então, eu posso passar aqui, coefs igual a coefs. Você aceita? Não, não aceita. Eu tenho que usar uma outra biblioteca para isso. Estava torcendo para ele permitir assim, mas não permite. Então, eu tenho que importar mais uma biblioteca aqui, que é o SymPy. Eu vou chamar esse cara de SPY. SPY. SymPy é o Python simbólico, né? Como matemática é simbólico. Então, o que eu vou usar ele aqui? Eu vou definir símbolos com ele. Tá? Isso. Então, eu vou definir... Bom, vamos definir o E0, vai ser o SymPy symbols E0, já parênteses, tá? Então, agora o E0 é o símbolo E0, tá? Melhor ainda se eu colocar um underline aqui, porque ele renderiza o LaTeX. Está muito bonitinho aqui, é porque o E é muito pequeno, não dá para ver o underline, né? E vou definir um outro símbolo, que eu vou chamar de HV, que vai ser o H/VF. Tá? Então, se eu colocar aqui o HV, acho que tem que colocar um Rzinho aqui para ele interpretar como LaTeX. Não aceitou? Ele está entendendo que são dois símbolos aqui por causa do espaço. Achava que ele aceitava, assim.
Por uma barra vírgula aqui, ver se ele aceita. Não. Tá achando que são 2 símbolos. Como é que eu fazia isso antes? Bom, me confundi aqui no que sim, vamos deixar quieto. Vamos chamar só de HV mesmo. Tá? O HVF. Tá bom assim. Como é que usa o espaço? Então eu vou falar que os coeficientes são esses caras, né? 0 e HV. Aí ele troca ali e ele escreve em termos de H0 e HV. Deixa eu ver se tem uma opção de fatorar aqui. Tem esse N-Simplify. Esse aqui faz tempo que eu não uso, não lembro se é o que eu quero. Não é o que eu quero, não. Vai simplificar mais do que isso. Tá? Mas o que a gente tem aqui, ó, E0 é uma matriz, é uma identidade na diagonal, é um shift rígido na energia. Então eu poderia ser um pouco mais esperto e chamar de 0. Tá? Desloquei meu nível de energia para aquele E0. E o que sobra... Bom, vamos trocar o sinal do que sobra? Não posso trocar o sinal assim. Posso trocar o sinal assim? O sinal tem que estar fora aqui. Então, o que sobra, olha só, é H barra VF, que é uma constante. Se vocês prestarem atenção, o KX está multiplicando o sigma X. Né? 1 e 1. E o KY está multiplicando o sigma Y. Então, é sigma escalar K. Chegamos no hamiltoniano do grafeno. Sacaram? Muito fácil usar o que sim, né? Tem um pouquinho de teoria de grupos por detrás, mas entendendo as matrizes de representação, o resto é muito fácil. Dúvida, gente? Estão aí ou já fugiram? É tarde, né? Tô aqui. Só para finalizar, tem uma coisa que eu deixei aqui meio jogada, que eu não justifiquei, que é esse I. Né? Aqui eu coloquei PZ vezes fases, aqui o I é uma fase também, né? Coloquei uma fase a mais, né? É I vezes PZ, I vezes PZ vezes o I θ. Então, esse, no orbital B, eu coloquei esse I para que o resultado final fosse sigma escalar K. Essa fase é arbitrária. Né? Se eu não colocar essa fase, o resultado não ia dar sigma escalar K. Os autovalores iam ser o mesmo, né? Ia continuar dando cone, mas a cara da matriz muda, porque a cara da matriz é uma representação do grupo, né? Mas se eu trocar tirar esse I daqui, ou só tirar esse I, né? Bom, vamos ver. Se eu tirar esse I, o que vai mudar? O C3 não muda, né? Porque o C3 é diagonal, esse I fatora sempre, mas no mirror, se eu tirasse esse I, não ia aparecer nada aqui. Ia dar mirror x φ A, ia dar φ B, mirror x φ B ia dar φ A. Ia ser 1 e 1. Então, se eu tirar o I lá, o mirror x ia ficar simplesmente 1, 1. É uma outra representação do grupo, né? E também vai funcionar. Deixa eu olhar aqui, ó, C0. Só que o que acontece agora? Ó? O KY está multiplicando sigma x e o KX está multiplicando menos sigma y. Então, não é sigma escalar K. É parecido, né? Mas não é sigma escalar K. Por quê? Porque quando eu troco essa fase, eu estou basicamente fazendo uma rotação na minha base. Estou fazendo uma transformação unitária na minha base. Uma transformação unitária na minha base leva a uma transformação unitária no hamiltoniano. A transformação unitária não afeta os autovalores, né? Então, o espectro continua o mesmo, mas afeta a cara do hamiltoniano. Então, como eu quero, né, eu gosto da cara sigma escalar K, porque é bonitinha, e alguém escreveu isso em algum momento e popularizou-se esse formato para o grafeno, então eu quero que fique assim, e para isso eu tenho que colocar essa fase aqui. Tá? Bom, se eu não soubesse que eu tinha que colocar essa fase, se eu não soubesse, eu ia obter um negócio que não tem cara de sigma escalar K, aí eu ia ter que procurar quem é a matriz de transformação unitária que me faz voltar no sigma escalar K, e eu ia descobrir que tudo se remete a simplesmente colocar essa fase I aqui. Foi assim que eu descobri essa fase I pela primeira vez, quando eu fiz essa conta. Então, um processo meio árduo, né? Se você fosse a primeira pessoa investigando o grafeno, né, no mundo, talvez você não quisesse colocar essa fase I.
Ia ficar com um hamiltoniano que não ia ter cara de signo escalar K, mas ia ter as mesmas propriedades, ia ser totalmente equivalente. Então, é totalmente arbitrário, né? Mas dado que o sigma escalar K já existe, a gente gosta dele, então eu coloquei essa fase aqui desde o começo, sabendo que ela ia ser necessária. Tá ok? Bom, gente. Beleza. É isso. Então, por enquanto é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um paper, o apêndice do meu paper para vocês lerem, tá? Que era essa referência que eu pedi para vocês me lembrarem se eu esquecesse, né? Então, acho que eu não vou esquecer não, que eu vou fechar aqui e já mando. E quero que vocês leiam ele, é bem mais denso do que isso, né? Tem bem mais coisas, são hamiltonianos maiores, mas tem bastante coisa lá que talvez seja útil para vocês tirarem dúvida na aula que vem. E aí, na aula que vem, eu falo como que o spin entra nessa jogada toda, e aí a gente vai ser capaz de deduzir os hamiltonianos com o spin órbita. Fechou? Pode dar uma lida na TCC do Brian também, que já está no repositório. Vocês podem pegar na minha página. Deixa eu ver. Tem a minha página, né? Então, se vocês forem aqui no meu grupo, né? Research Group, você vai ter aqui o Brian, e está aqui, ó, o link para a TCC dele está aqui. Tá? Então, só clicar aqui que tem toda essa discussão está aqui, em muito mais detalhe, aí vocês pulam, né? A parte que talvez esteja claro, e se quiserem dar uma olhada, fala do QSIM aqui também. Então, vocês podem ver um pouquinho, tem a parte de como que entra o spin na jogada, está aqui, ó, método KP com spin órbita, nessa seção 2, 3, 4. Um pouquinho do método de invariantes que eu falei aqui, certo? E aqui mais exemplos, tá? Mas a parte que talvez vocês queiram ler tá aqui na seção de metodologia, na parte com spin órbita e o método dos invariantes com spin que está por aqui também, certo? Bom, por enquanto é isso. Então, na aula que vem a gente continua com o spin, e lembrando que o QSIM também deduz o hamiltoniano tight binding, não só o KP, mas isso eu mostro na aula que vem. E olhem o site do QSIM também para dar uma olhada nos exemplos que eles têm lá. Bom, é isso, gente. Até quinta-feira. Valeu, até quinta. Valeu, professor. Até quinta. Valeu, professor. Até quinta. Tá.